Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos dissecar aquele transtorno psicológico que te faz odiar aquilo que vês no reflexo do espelho. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Sabias que 2 em cada 100 pessoas vive todos os dias como se tivesse algo horrivelmente errado com a sua aparência? Sabias que 10 em cada 100 pessoas não gostam do que veem no espelho? Sabias que mais de 25 pessoas em cada 100 consideram-se feias e desagradáveis? Isto tudo, mesmo quando não há absolutamente nada para se preocuparem. E se eu te dissesse que talvez tu, sim, tu, que me estás a ouvir no Quem Cala Consente, possas fazer parte destas estatísticas sem sequer saberes? Para por um segundo. Respira fundo. Quando foi a última vez que olhaste para o espelho e simplesmente gostaste do que viste? Não estou a falar de narcisismo. Não estou a falar de achares que és o próximo modelo da Vogue. Estou a falar de olhares para ti e pensares: estou bem. Sou eu. Aceito-me. Que bem que estou. Quando foi? Consegues lembrar-te quando é que isto aconteceu? Porque se estiveres a pensar, bem, nunca, ou se estás a revirar os olhos e a pensar, Mário, isso é impossível, eu tenho imensos defeitos. Então, ouvinte do Quem Cala Consente, talvez precises de ouvir com muita atenção o que eu vou partilhar contigo hoje. O espelho é como um péssimo amigo bêbado. Ele distorce tudo aquilo que vê e ainda assim insiste que está sóbrio. E nós, pobres de nós, acreditamos religiosamente em cada mentira que o espelho nos conta. Antes de continuarmos, eu quero avisar-te que estamos a falar de um tema extremamente sério. Qualquer alerta que se levante é essencial que contactes um profissional ou, em qualquer dúvida, contacta-me se achares necessário. Além disso, no meu Substack vais poder encontrar um workbook que podes utilizar de forma consciente e responsável para identificar um possível transtorno dismórfico corporal. Continuemos. Quantas vezes hoje olhaste para ti ao espelho e disseste mentalmente: que nojo, pareces um monstro, estou velho, ai, que cara horrível. 1, 10, perdeste a conta? Ou nem aconteceu? Pois bem, isto pode não parecer um problema à partida, mas pode perfeitamente ser bem mais do que simples insegurança. Pode ser doença. Uma doença real, que tem um nome próprio, sintomas específicos e que está a roubar-te a vida sem que tu te possas defender e muitas vezes sem que tu te apercebas. Imagina por um momento que acordas todas as manhãs e o primeiro pensamento não é bom dia mundo, mas sim como é que eu vou esconder este defeito que tenho hoje. Imagina que recusas convites para jantar porque tens medo que reparem naquilo que tu achas que está errado contigo. Imagina que ganhas o teu ordenadozito,
mas gastas fortunas em cremes, tratamentos e até cirurgias. E mesmo assim, continuas a ver um monstro no espelho. Parece exagerado para muita gente, eu sei, mas deixa-me contar-te o caso da Maria. A Maria tem 34 anos e há 3 anos que não vai a uma festa de aniversário. Porquê? Porque está convencida de que as rugas que tem ao pé dos olhos a fazem parecer uma bruxa velha e nojenta. As mesmas rugas que toda a gente lhe diz que são praticamente invisíveis. As mesmas rugas que são absolutamente normais para a idade dela. Pessoas assim não são superficiais, não são dramáticos. Pessoas assim sofrem de uma condição psicológica real chamada transtorno dismórfico corporal. E se estás para aí a pensar, mas isso é as outras pessoas, comigo isso não é assim tão grave, talvez esteja na altura de repensar o que andas a fazer de ti. Porque deixa-me perguntar-te uma coisa simples. Já alguma vez recusaste um encontro romântico porque estavas convencido de que a outra pessoa ia reparar naquele defeito que tu tens e ia fugir a correr? Ou já alguma vez evitaste ir à praia porque não querias que vissem o teu corpo? Sei lá, já alguma vez chegaste atrasado ao trabalho porque passaste demasiado tempo a tentar consertar alguma coisa na tua aparência? É que se respondeste sim, ou mais ou menos, a alguma destas perguntas, se sentiste um aperto no estômago enquanto hoje iniciamos esta nova temática no Quem Cala Consente, se pensaste, como é que este gajo sabe? Então, ouvinte do Quem Cala Consente, este episódio pode ser para ti. Porque eu sou Mário Portela, este é um espaço semanal onde ninguém escapa à verdade, nem mesmo ao ver-se ao espelho. Este é o episódio 161 do Quem Cala Consente e quero dissecar contigo um transtorno psicológico, sim, mas é um transtorno que te afeta até como tu te vês. Quero que aprendas a reconhecê-lo se o tiveres. Ou, no mínimo, aprender a reconhecê-lo naquele amigo que acha sempre que tem defeitos terríveis e que provavelmente não tem. A ideia é perceber o que é que não consegues simplesmente aceitar quando toda a gente te diz para fazeres isso. A ideia é auxiliar alguém que sofra de TDC, transtorno dismórfico corporal. E isso não é vaidade, não estás louco. E definitivamente não estás sozinho. Porque a verdade é esta, se há anos que andas numa guerra contra o espelho, talvez esteja na altura de perceber que o inimigo nunca foi com a tua cara. Acendo a luz, mais um dia a fingir. Um novo ensaio do meu melhor sorrir. Visto este sorriso que não é meu, dizem estás tão bem e eu digo sou eu. Ninguém repara no olhar que desvia, dá-me um traque que mostra a pessoa vazia. Ninguém vê, mas quando o espelho me encara assim, uma voz sussurra dentro de mim. Este corpo é uma jaula e eu não quero ver a pessoa que eu finjo ser. Quem é este no reflexo a olhar para mim? This is not me, this is not me. É só um jogo que eu jogo sem ver o fim. Não sinto que seja perigoso este meu segredo, mas esta dor por dentro mata-me de medo. Não é vaidade, é tortura. Antes de mais, vamos esclarecer aqui uma coisa no Quem Cala Consente para o episódio de hoje. Há uma diferença abismal entre olhares para o espelho e pensares hoje não estou no meu melhor, ou estou todo despenteado, ou este cabelo odeia-me, ou olhares para um espelho e sentires que és um monstro que não devia sair de casa. A primeira situação é normal, é humana, acontece a todos nós, uma vez por semana ou mais. A segunda não é normal. A segunda, a do monstro, é uma patologia.
Vês, todos nós temos uma imagem corporal. É como uma fotografia mental que temos de nós próprios. Mas aqui está o truque. Esta fotografia não pode ser objetiva. Não é uma máquina fotográfica neutra que simplesmente capta a realidade. É bem mais que isso. É como um filtro do Instagram que pode estar completamente avariado, mostrando-te uma versão distorcida e cruel de ti mesmo aos teus olhos. Porque aos olhos dos outros, muitas vezes, não é real. Quando falamos de transtorno dismórfico corporal ou TDC para os episódios que eu preparei para ti, estamos a falar de um filtro que está permanentemente programado para te mostrar defeitos e simplesmente convencer-te que esses defeitos estão em ti e provavelmente eles nem existem. Ou então são tão pequenos que ninguém mais tinha notado. É como se tivesses óculos especiais que só veem as imperfeições. Agora, para que possas perceber se isto se aplica a ti ou a alguém que tu conheces, há 3 pilares fundamentais que caracterizam este transtorno. Primeiro, uma preocupação intensa e obsessiva com um defeito na aparência que é mínimo ou completamente imaginário. Não estou a falar de não gosto muito do meu nariz. Estou a falar de passar horas a fio a pensar nesse nariz, a analisá-lo de todos os ângulos, a sentir que toda a gente repara nele como tu reparas, a sentir que todos te apontam o dedo quando olham para o teu nariz. Depois há um segundo pilar. Esta preocupação começar a causar sofrimento real, interferir significativamente na tua vida. Evitas situações sociais, tens dificuldades no trabalho, nas relações, gastas quantias absurdas de dinheiro em tratamentos. Não é só, eu preferia ter outros olhos, eu gosto mais daquela cor. É outra coisa, não posso sair de casa porque os meus olhos são horríveis e toda a gente vai reparar. E depois há um terceiro pilar. Esta obsessão não é explicada por outro problema, como anorexias ou bulimias. É uma obsessão específica da aparência física. Não está necessariamente relacionada com peso ou forma corporal, pelo menos numa perspectiva alimentar. E há muita gente que confunde estes termos e começa a generalizar, causando mais problemas do que ajuda. Deixa-me pintar-te um quadro mais claro com exemplos reais. Quero que conheças a história da Ana. A Ana é enfermeira, tem 29 anos, sempre foi uma pessoa sociável e extrovertida. Mas há 2 anos começou a fixar-se nas linhas de expressão, ao pé dos olhos. Começou por aplicar cremes anti-rugas religiosamente. Depois passou a verificar o espelho obsessivamente, chegando a fazê-lo mais de 50 vezes por dia. Começou a usar óculos de sol quando ia para qualquer lado, mesmo em espaços fechados, e deixou de sair com os amigos. Pediu transferência do hospital para um turno noturno porque assim havia muito menos pessoas, muito menos luz, e ninguém ia reparar nas suas horríveis rugas. A Ana gasta agora metade do salário em tratamentos estéticos. Já fez botox 3 vezes. Está a planear uma cirurgia plástica? E o problema é que as fotografias mostram que a Ana tem a pele absolutamente normal para a idade dela. As rugas que ela vê são praticamente invisíveis para qualquer outra pessoa. Mas ela vê. Para ela são canyons profundos que desfiguram completamente o seu rosto. Podemos pegar num Pedro. Este Pedro está convencido que tem uma calvície devastadora. Usa boné sempre, mesmo quando vai dormir às vezes. Recusa-se a nadar porque teria de tirar o boné. Evita elevadores com espelhos. Gasta uma fortuna em produtos para cabelo e está a considerar um transplante capilar que lhe vai custar um total de 8.000 euros. A realidade, o Pedro tem uma entrada perfeitamente normal, típica de um homem de 32. O seu barbeiro diz que tem cabelo para mais 20 anos, sem problemas. Mas aqui está a parte mais cruel deste tipo de transtorno. Quando alguém diz à Ana, mas tu não tens rugas, ou ao Pedro, o teu cabelo é perfeitamente normal. Eles não conseguem acreditar. Não é teimosia, não é vaidade. É como se tivessem uma lente especial que só eles conseguem ver através dela. E essa lente mostra-lhes uma realidade completamente diferente. Este transtorno afeta entre 1
a 2% da população. Em Portugal, pode chegar aos 3%. Ou seja, numa sala com 100 pessoas, pelo menos 1, 2 ou em Portugal 3 estão a viver este inferno silencioso. E aqui está o que mais é revoltante. A maioria das pessoas que sofrem disto demora entre 10 a 15 anos a procurar ajuda. Porquê? Porque têm vergonha, porque acham que são vaidosas, porque toda a gente lhes diz: tu estás bem, e elas sentem-se incompreendidas. E claro, muitas outras pessoas começam a desenvolver sintomatologia deste tipo de transtorno e um dia podem atingir os pontos patológicos. O transtorno dismórfico corporal não é vaidade. A vaidade é querer ficar bonito. Aqui é achar que é um monstro. Aqui é achar-se desregulado, anormal. A vaidade é superficial e passa. Aqui, isto é profundo e consome. A vaidade faz-te sentir bem quando te arranjas. Aqui, faz-te sentir mal mesmo quando toda a gente te diz que estás bem. E se estiveres para aí a pensar, ok, mas então toda a gente que se preocupa com a aparência tem este problema? A resposta é um redondo não. A diferença está na intensidade, na frequência e no impacto que isto tem na tua vida. Uma coisa é querer estar apresentável, outra, completamente diferente, é a tua aparência controlar completamente a tua existência. Talvez aches um exagero, mas diz-me lá, qual foi a última vez em que saíste à rua sem maquiagem, sem boné, sem quereres esconder aquela parte do corpo que achas problemática, sem apertares a barriga das pernas, sem tapares aquelas rugas de expressão com os óculos de sol? Então talvez estejamos a falar da tua história ou de uma que pode vir a ser uma história preocupante em ti. Conto os defeitos um a um sem parar, um traço a mais, algo fora do lugar. Queria ser barro para me poder mudar, esculpir um corpo onde eu possa morar. Mas sou de pedra e só sei criticar, e cada crítica é mais um prego a entrar. E o espelho volta a encarar-me assim, e a voz sussurra dentro de mim: Este corpo é uma jaula e tu não queres ver a pessoa que tu finges ser. Quem é esta no reflexo a olhar para mim? This is not me, this is not me. É só um jogo que eu jogo sem ver o fim. Não sinto que seja perigoso este meu segredo, mas esta dor por dentro mata-me de medo. E se este veneno que eu bebo a sorrir me levar para um sítio de onde não sei sair? Esta noite pela primeira vez eu percebi que a cair neste abismo estou sozinho aqui. I'm falling down. Onde está o defeito? Agora vamos fazer uma coisa que pode ser desconfortável, mas é absolutamente necessária. Vamos olhar para dentro. Vamos fazer uma espécie de raio-x da nossa relação connosco. E quero que sejas brutalmente honesto contigo, porque mentir a ti próprio aqui só te vai manter preso. Começa por um pequeno primeiro exercício. Fecha os olhos por uns segundos. Sim, agora mesmo. Se estás a conduzir, claro, para quieto, não feches os olhos. Mas se estás em casa, no ginásio, a caminhar, vá, fecha os olhos por uns segundos. Visualiza-te agora, neste momento. Vê-te a ti, como se estivesses ao espelho. Traz uma imagem de ti mesmo à tua mente. Onde é que o teu olhar interno parou primeiro? Na cara? No corpo? Ou diretamente naquela parte específica que sempre te incomodou? É que se foste diretamente para um defeito, se nem sequer conseguiste ver-te num todo, isso já começa a dizer muito. Agora mantenha essa imagem mental de ti mesmo. Que palavras surgem naturalmente para te descreveres? São palavras factuais, como tenho olhos castanhos, sou de estatura média? Ou são juízos cruéis, como tenho aquele nariz horrível? É fácil de imaginar que tenho esta cara assimétrica,
Ou então, aquele corpo nojento. Percebes a intensidade e o impacto? Vá, abre os olhos. Se as palavras que surgiram foram predominantemente negativas e críticas, se te descreveste como um crítico de arte que odeia a obra que está a analisar, então se calhar é preciso termos uma conversa séria. Vamos a um exercício ainda mais revelador. Pensa na última vez em que alguém te fez um elogio sobre a tua aparência. Pode ter sido: que corte de cabelo giro, estás com bom aspecto hoje, ou até os teus olhos são lindos. Qual foi a tua reação interna? Aceitaste o elogio e sentiste bem? Ou imediatamente pensaste: esta pessoa está só a ser simpática, esta pessoa não está a ver-me muito bem? Ou pior que isso, se esta pessoa soubesse o que não consegue ver que eu tapei? Se a tua tendência é sempre desvalorizar ou desacreditar os elogios sobre a tua aparência, se sentes que as pessoas que te elogiam não te estão a ver bem ou de alguma forma mentem por simpatia, então temos um segundo sinal vermelho aceso e a ideia de necessitarmos de uma conversa séria agrava-se. Vamos fazer uma terceira análise comportamental. Pensa no teu dia típico. Quantas vezes verificas a tua aparência? E não estou só a falar de espelhos. Estou a falar de vidros de montas, ecrãs de telemóvel desligados, qualquer superfície que te reflita. Se perdes a conta, se é algo que fazes compulsivamente, sem te aperceberes, isto é significativo. Isto é um sintoma importante. Mas ainda mais importante, como te sentes depois de te verificares ao espelho, de te veres nesses reflexos? Sentes-te melhor ou pior? Porque aqui está algo que é fascinante sobre o transtorno dismórfico corporal. As pessoas verificam-se obsessivamente ao espelho ou numa base refletora, só que essa verificação nunca as tranquiliza. É como coçar uma ferida, sabes? Dá um alívio momentâneo, mas piora o problema. Vamos a uma pergunta mais dolorosa. Já alguma vez cancelaste planos sociais porque te sentias horrível? Já recusaste encontros românticos porque estavas convencido que a outra pessoa ia reparar no teu defeito, seja ele qual for? Ou já evitaste ir à praia, à piscina, ao ginásio porque não querias que vissem uma parte do teu corpo? É que se respondeste que sim a alguma destas situações, se sentiste um aperto no peito ao ouvir estas perguntas, então estamos a tornar isto um tema de discussão importante. E é que nem te vou falar do aspecto financeiro, porque isso também é revelador. Quanto gastas por mês em produtos para corrigir o teu defeito? Cremes, maquiagem, tratamentos, consultas estéticas. Se este valor é significativo comparado ao teu rendimento, se estás constantemente à procura de um próximo produto milagroso que finalmente vai resolver o problema, isto é um indicador importante. Aqui está a pergunta final e reveladora. Consegues imaginar-te a ser feliz com a tua aparência atual? Não estou a falar de te resignares ou aceitares com tristeza. Estou a falar de genuinamente seres capaz de olhar para ti e pensar: está bem, gosto de mim, está bom assim. É que se essa ideia te parece completamente impossível, se nem consegues imaginar como seria isso possível, então vamos definitivamente precisar de continuar esta conversa. Vamos definitivamente falar sobre transtorno dismórfico corporal. Bem, se chegaste até aqui e reconheceste a tua história nas palavras que eu partilhei contigo, se sentiste aquele arrepio de "ai Mário, para, isto está a ser desconfortável", quero que saibas que o fundamental é
O problema nunca foi aquilo que vês ao espelho. O problema foi aquilo que tu acreditaste cegamente. Durante anos, durante décadas, se calhar, andaste numa guerra contra a tua própria imagem. Gastaste dinheiro, tempo, energia emocional, oportunidades da vida. Se calhar tudo numa tentativa desesperada de consertar algo que, na realidade, pode nem existir. A parte mais cruel é que quem sofre de transtorno dismórfico corporal, a cada tentativa de correção, só reforça a crença de que há algo extremamente errado. E pode ser trabalhado. E aqui no Quem Cala Consente, no próximo episódio trago-te a promessa de que vamos continuar e tentar trabalhar ainda mais, não só a identificar como hoje, mas a resolver esta espécie de sentença perpétua de alguém que tende ou sofre com transtorno dismórfico corporal. Vá, antes de me despedir, eu preciso te pedir uma coisa. Se este episódio te tocou ou se reconheceste a tua história aqui, subscreve o podcast. Seja no Spotify, na Apple Podcasts, no YouTube, onde quer que estejas a ouvir. Porque estas conversas são extremamente importantes. Importantes demais para ficarem perdidas num algoritmo. E claro, se conheces alguém que pode usufruir intensamente desta conversa, partilha com ele o episódio. Às vezes, a coragem de mudar começa quando percebemos que não estamos sozinhos. E nós não estivemos sozinhos. E é por isso que estás, sim, tu, nesta busca corajosa de autoaceitação verdadeira, na criação de um plano para viveres em pleno, que te deixa o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Até ao próximo episódio e lembra-te, o espelho pode mentir, mas a verdade sobre ti é muito mais bela do que imaginas. Se te custar entender isso, se precisares de uma palavra, de comunicar, fala comigo. Diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.